Oi, gente. Eu sou a Graça Cabral e este é o podcast do São Paulo Fashion Week. A cada episódio, vamos ter convidados especiais aqui falando de diversos aspectos da economia criativa. E no último podcast, nós conversamos com o estilista André Bofano e foi uma conversa bastante interessante. Quem não ouviu ainda, vale a pena ir lá e escutar. E nós falamos muito sobre a questão das costureiras, das modelistas, piloteiras, enfim, da necessidade desse profissional hoje em dia. E o André falou muito desse trabalho de formação e capacitação, um trabalho que ele viu muito de perto na formação dele na França e que ele sente um pouco de falta aqui no Brasil, no sentido dessa profissionalização. Esse podcast de hoje a gente vai focar nesse profissional e eu convidei para a nossa conversa o estilista Wilson Ranieri. Wilson Ranieri é formado pela Santa Marcelina e participou do Amini Hotspot, que foi a primeira incubadora de moda, um projeto que a gente fez em 2002, 2003, 2001. Ele está me corrigindo aqui, 2001? Sério? Foi 2001. Foi um projeto que a gente adorava fazer, um projeto onde a gente teve 11 marcas participantes. Trabalhamos durante 5 anos, em que a gente tinha esse desenvolvimento, na verdade, uma consultoria que era prestada a todas as marcas participantes, com consultoria de desenvolvimento de produto, consultoria de branding, comunicação. Então, foi um momento, uma oportunidade de bastante aprendizado, né, Wilson? Foi um momento ótimo para mim, que tinha acabado de sair da faculdade, não pensava em ter uma marca própria. Foi um apanhado com os luminosos, como a gente chamava, de todos os ângulos possíveis para montar uma marca, enfim, organizar o raciocínio criativo e transformar isso em algum produto na frente. Você chegou depois do Hotspot, você chegou a participar do São Paulo Fashion Week por 8 temporadas, não é? Acho que sim, acho que foram 7 ou 8, mais ou menos isso. Até 2011. Depois que acabou o Hotspot, eu acabei indo direto para o São Paulo Fashion Week, assim. Sempre nesse mesmo movimento, sempre do TCC da faculdade para o Hotspot, e aí acabou a faculdade, estava no Hotspot. Acabou o Hotspot, estava no São Paulo Fashion Week. Meio uma coisa seguida da outra. Alguma diferença entre participar de um projeto e outro? Acho que sim. Uma incubadora e um mundo real. É meio isso, né? Quando estava lá no Hotspot, tinha o patrocínio, tinha os luminosos, vocês, todos bem pertinho o tempo inteiro. Alexandre, todo mundo o tempo inteiro cuidando muito. Tipo a incubadora, né? Dando comidinha na boca, falando, não, vem cá, olha, é assim que faz. Não, patrocinador, não, é assim que faz. Não, não é assim que faz. Tem que ir nesse evento, tem que fazer isso. E depois era você sozinho e boa sorte. Vai, nem tão sozinhos. Ok, vocês estavam sempre perto. Bom, de mim estavam perto até o final. O tempo inteiro, praticamente tinha um crachá da luminosidade, tanto que eu ia lá resolver as coisas, pensar, enfim. Mas é isso, na incubadora era bem na boca, de verdade, amassadinho. Né? Era um processo em construção, né? Mas você já tinha um caminho muito identificado, né? Muito próprio seu, muito autoral. Você já se via na construção das suas coleções uma ênfase em mulagem, né? Na modelagem, você tinha muita atenção a isso, né? Acho que era a única coisa que eu queria fazer. Acho que é a única coisa que eu quero fazer até hoje, inclusive. Eu sempre quis que ficasse claro que eu era uma pessoa do mulagem, que é uma técnica que eu adoro. Hoje em dia eu trabalho bastante com mulagem, mas eu faço bastante outras coisas, tudo relacionado à roupa e à construção da roupa. E eu lembro bem das primeiras reuniões e conversas do Hotspot, quando falava, precisa ter stylist, precisa não sei o que. Eu olhava e falava, eu só quero que pareça que eu sou uma pessoa que está preocupada em fazer roupa. E mais nada. Que era uma visão bem simplista, até eu vejo, mas que é isso. Tipo, eu sou uma pessoa que está preocupada em fazer roupa, sabe? O que eu faço hoje no ateliê, que é o jeito de fazer, como faz, pegar e fazer. Eu lembro da Kazuê Noritake, que durante a faculdade eu ia lá no ateliê dela aprender a fazer as coisas, eu sempre pensava, tipo, nossa, um dia eu quero ser igual a Kazuê, e nem é de fazer a roupa sob medida especificamente como ela faz, mas era dela pegar o tecido e transformar em roupa, e daí você falava pra ela, não, quero fazer um sutiã, daí ela pegava um tecido, começava a traçar o negócio em cima, e quando você vê, tava o sutiã pronto. Sabe esse saber fazer, assim, que era
que me fascina, assim, tipo, é legal saber fazer roupa e saber como constrói. Curtir a construção, né? Como começa e como acaba e o que mais você pode fazer com aquilo é o que me interessa, sabe? Quem mais te ensinou nessa área? Eu aprendi bastante na faculdade, assim. Eu sempre digo isso, eu pentelhei os professores meus, tipo, Maria Goretti, a Eusita, que ensinou mulagem. Tipo, a Goretti foi modelagem plana, logo quando começou a faculdade, sei lá, no segundo ano, quando ela ia ensinar a fazer a saia reta, primeiro exercício, eu já tinha xerocado a apostila, porque em 97 a gente xerocava a apostila. E aí eu já tinha feito a saia reta em casa, eu nunca tinha aprendido absolutamente nada de modelagem e costura, então eu já tinha feito a aula que ela ia ensinar, então eu chegava na aula, ela falava, traça o quadrado com a medida do quadril, eu fazia tudo, porque tinha que fazer na aula para ela ver que você não trouxe a modelagem pronta, eu fazia a modelagem inteira, ele esperava as pessoas traçarem o quadrado, levantava a mão, falava... Goretti, vem aqui, me ensina aqui, ó, já fiz a saia, como que faz para ampliar? Quero saber fazer maior, quero fazer vaziar, e vaziar a gente vai fazer na outra aula. Eu pensava, tipo, nossa, vai ensinar aula por aula, tudo aquilo, tipo, eu já fiz esses 4 exercícios em casa, mas beleza, vamos lá. Aí ela ficava me ensinando a ampliar, então em 1 ano de modelagem eu aprendi a fazer as modelagens que eu fazia em casa, ficava lendo na apostila e fazia outras coisas na aula, então eu acabei 1 ano com um intensivão de modelagem. E a mesma coisa foi mulagem, eu vi as pessoas fazendo, comprei o busto e ficava lá estudando, fazendo coisas em casa e fotografando. Quando foi a primeira vez que eu fui ter aula de mulagem na faculdade, eu já sabia fazer bastante coisa, desenvolver ali um trabalho. Obviamente aprendi bastante na aula, mas eu já sabia um raciocínio de como fazer, porque eu já estava praticando ali o que eu conseguia pela apostila, sabe? De uma pessoa louca que sempre fui, tipo, que quer aprender logo, sabe? Ué, para aprender, peraí, me empresta aqui que eu vou aprender agora, eu quero saber como faz. Todo mundo que entrava com essa mesma vontade que você tinha de fazer logo, de aprender, de botar a mão na massa, de aprender a costura em si? Acho que não. A maioria não. Mas é porque eu também pensava muito isso. Como eu não tinha nenhum contato com esse universo de moda, de costura na minha família e ninguém próximo de mim, eu pensava 2 coisas quando eu estava em 97, no primeiro ano. Preciso fazer estágio para conhecer como é o trabalho dessa área de fato. Sim, eu sabia de longe, estilista, pega um papel grande, desenha bem bonito. Faço lápis de cor, eu desenho. Mas eu amava desenhar quando entrei na faculdade. Hoje eu gosto de desenhar, mas eu desenho para me comunicar com as pessoas que vão fazer, para que elas façam do jeito que eu quero. E era isso que eu queria. Tipo, eu falava, como que eu vou desenhar uma camisa se eu não sei como faz camisa? Era pra mim a coisa mais maluca. E as pessoas querem ser estilista. E assim, até hoje, eu vejo essa mesma coisa nas pessoas. Todo mundo entra, quer fazer desenho, quer ser estilista. Eu queria desenhar uma coisa que eu soubesse como faz. Assim, deixa eu ver como faz isso. Eu vou dar na mão da modelista um rabisco e ela vai transformar em qualquer outra coisa. Vai fazer um franzido onde eu pensei prega, vai, tipo... estragar todo o raciocínio, e eu queria raciocinar isso, então eu precisava aprender a fazer para poder raciocinar, mesmo que fosse para fazer a camisa mais básica, eu não conseguia desenhar uma gola de camisa, foi o que foi me travando ali no começo de desenho, porque eu pensava, como eu vou desenhar uma gola de camisa se eu não faço ideia de como faz, por onde faz, o que eu posso mudar nessa gola, é entretela? Onde é? Quem que é entretela? Como faz? Quais são os tipos? E é isso que me fazia ser um mega CDF. E você pegava a camisa e desfazia para ver como era? Muitas vezes. E aí tive professores ótimos. O Fere, Silvi, professores incríveis e que me percebiam esse interesse, tipo, tá bom, eu quero desenhar, meu desenho é bonito, eu gosto de desenhar, pego aquarela, tal, faço um croquis, mas isso pra mim é quase nada perto da roupa que eu posso fazer com isso, eu quero saber como faz essa roupa. E deles falavam, vai no brechó, pega uma calça, desmancha, corta no fio contrário, corta no viés, corta não sei o que, pega a manga, desmancha. E eu fazia isso, tipo assim, quando eu não tava fazendo... Eu comecei a fazer estágio logo no começo, na Elis Esteca, depois fui para a Serpul Marie, que era bolsa. Eu fazia a coleção de bolsa de exportação dela. Então, eu tinha bastante tempo livre, quer dizer, não tinha muito tempo livre, porque tinha muito trabalho na faculdade, mas o tempo livre que eu tinha, eu usava para fazer, porque no trabalho eu não estava desenhando roupa, fazendo ficha técnica, eu estava fazendo outras coisas que eram quase uma brincadeira, assim, fazer as bolsas e combinar cor e não sei o quê. Então, eu fazia isso como uma dedicação profunda, assim mesmo, sabe? Desmanchar 3 camisas diferentes para ver qual a diferença da manga. Tipo, olha, essa aqui tem mais cabeça. E, obviamente, isso ajuda na hora de fazer modelagem. Eu vejo hoje, às vezes, eu pego um molde na mão,
sei lá, nos trabalhos que eu faço, sei lá, Senai, que são 1000 alunos e 500 coisas, sei lá, Senai Brasil Fashion, e deles vêm com coisas e falam, Wilson, você é genial, você fala coisas rápidas pra cada pessoa, sabe? Ah, aumenta a cabeça, tira daqui, põe na pence. Eu falo, não, mas é porque eu olho o molde, eu já vejo, você quer isso aqui, pontudo, tem que ter mais curva. Eu não preciso pegar a régua, medir, eu olho, eu consigo traçar na mão, mas é porque eu já olhei muito o formato de manga, tipo, sempre olho, minha rotina é essa, né? Ficar olhando, por que será que ficou menos pontudo? Aí desmancha, olha, vê como tá o molde, arruma, acrescenta. Então é uma coisa de tato e que tem a ver com o que eu falei da Kazuê, porque é isso que a Kazuê faz, ela tá nativa até hoje. Eu acho genial, porque ela olha um negócio, sabe, um corset, óbvio, tem uma forma padrão, você sabe ali a curva do peito, não sei o quê, mas ela olha, ela vê a pessoa provando, às vezes ela nem alfineta, ela sabe o que ela tem que fazer para aquilo virar o que ela precisa, sabe? É um conhecimento da prática mesmo, né? É, da prática, assim, de olhar, mas mesmo modelagem, que é uma coisa bem exata e tal, mas é isso, ela olha uma cabeça, fala, mas você quer isso aqui mais pontudo? Peraí. Ela vai lá com o lápis e corrige a curva da manga. Tipo, sabe que eu achava isso quando eu não entendia absolutamente nada de modelagem? Achava, tipo, um mago, né? Tipo, Genial. uma pessoa sabe como faz a curva do negócio sem pegar uma régua, traçar a curva, não sei do quê. Então, esse sempre foi meu interesse. Quer dizer, hoje você acabou chegando muito perto do teu sonho de ser a Kazuê, né? Porque... muito, quem dera. Mas eu faço bastante coisa diferente, tipo, uma bem diferente da outra, enlouquecidamente. Hoje você desenvolve para outras marcas. É. E você tem também um trabalho de ensinar modelagem. Então, na verdade, o trabalho de ensinar modelagem virou um mix, assim. Eu brinco que eu ensino, ou seria uma modelagem criativa, como a Silvia disse um dia, e que eu achei ótimo nome. Porque, na verdade, eu ensino a pensar o desenvolvimento. E junto disso, a modelagem. Porque acho que modelagem, eu sempre falo quando dou aula de mulagem ou de modelagem, que você só vai conhecer bastante. Não adianta eu te dar 5 regras de como faz a manga, quando você for fazer outra manga, você precisava da 6ª regra que você ainda não tem. O melhor é você ter esse olhar para as mangas diversas e saber fazer uma básica ali. E aí, quanto mais você praticar, mais mangas você consegue fazer. O que é esse olhar diverso? É assim mesmo de olhar a modelagem. Tipo, que cara tem, sabe? Essa coisa que eu fazia na faculdade, desmancha a camisa e vê como que é. Que essa gola é diferente daquela. Desmancha, uma é curva, outra é reta. Aí você faz uma modelagem curva, faz uma reta, costura, manda costurar, pra ver como fica, qual o resultado que sai daquilo. Acho que isso é mais importante pra quem trabalha com modelagem, quer dizer, é tão importante quanto ter a técnica. Mas a técnica é só um pedacinho, porque conheço modelistas que estudaram modelagem, que já trabalharam comigo, que sabem a técnica muito bem. Você fala blazer, ela pega um papel em branco e traça um blazer do começo ao fim, mas se eu falar que eu quero o fianco um pouquinho mais para lá do que aquele que ela sabe fazer, ela trava porque ela não consegue. Daí a modelagem criativa, tipo, nossa, pensa um pouco, o que você faz para o negócio ficar e fazer? Mas o blazer não pode ser assim, mas quem disse? Onde que tá escrito que não pode ser? Tá dizendo que aquele que ensinou para fazer o fianco tem que ser reto. Aqui eu posso pôr o fianco onde eu quiser, eu tenho que usar o conhecimento. Se eu pôr um fianco no viés, ele pode fazer o papel que eu quero mais do que se eu fizer no fio reto, que é o tradicional. E você já estragou muita roupa? Muita. Tá, eternamente. Mas é muito Faz legal, parte, né? Faz muito parte, não tem como, sabe? Eu brinco ainda bem que roupa não é casa. E eu falo isso para os meus clientes, sobretudo quando são, sei lá, estilistas mais jovens ou jovens. No caso, eu já não sou mais jovem, mas quando são pessoas muito jovens de trabalho. Quando são pessoas muito jovens de trabalho, eu sempre falo que tem que desenhar e projetar bem, sobretudo quando você não sabe, porque senão... Pensa se fosse casa, eu comparo estupidamente. Se fosse em casas, aí você manda construir a parede, daí quando a parede fica pronta, e se tivesse um buraco aqui no meio? Daí você quebra os tijolos, faz o buraco no meio, faz o acabamento. Não ficou bom, derruba a parede, faz de novo. Pra mim, fazer roupa é igual. É óbvio, não é uma parede, é um pedaço de sarja, um pedaço de cambraia, de tricoline, do que for. É mais fácil de jogar fora e fazer de novo, mas aí eu que tenho lá, por exemplo, agora no meu ateliê, eu falo, então você vai pagar 6 pilotos pra chegar num lugar que nem você sabe onde é, pensa de novo nesse desenho. E é caro também, né? Não é uma coisa... E aí eu amo fazer os paralelos Wilson, que são... E aí vem me falar de ecologia, de reciclagem, com tecido eco, sabe Deus o quê, consciência do quê. Você tá maluco, gasta só uma folha de sulfite, faz um desenho bem feito, pensa direito no que você quer fazer, que você tá sendo mais ecológico do que todo esse tecido que você tá usando. Tipo, você faz 10 pilotos,
Não é só o dinheiro que você gasta, é isso, você gasta energia, tempo, paciência, minha paciência. Mas é que eu acho uma loucura ficar construindo uma coisa que você não sabe o que é, sabe? Eu penso isso. Pensa se fosse uma casa, você manda fazer a parede para depois ver onde vai a porta. Não, você tem que pensar tudo e fazer de uma vez. Óbvio, você pode fazer e ficar um horror, no caso de roupa. Mas aí... No caso de casa também. No caso de casa também, mas derruba tudo e começa de novo, acho que é mais difícil, né? Acho que só começa a construir quando tem certeza do projeto. Pode dar errado? Pode ficar um horror. A gente vê muitas casas horríveis por aí. Mas é isso, mas é projeto, né? Pensar no projeto. Então eu penso, quando eu tô ensinando modelagem, que eu insisto nessa tecla, é quase assim, qual é o desenho? Qual é o projeto? Para onde está indo, para daí saber o que pode fazer de modelagem para aquilo acontecer, sabe? Para executar aquele projeto. E aí tem gente que, quando está na escola de modelagem, que fala, mas aí vai modelando e vai fazendo. Jura, vai fazendo? Eu tenho, assim, coceira. Vai fazendo, eu não sei nem o que é vai fazendo. Mas fala, sua modelagem ficou incrível, sua nota é 10, sabe? Eu não assisto seriado nenhum. Mas eu assisti Chaves durante muitos anos, sabe? E aí tem aquela coisa assim, o que você desenhou? Xolofompe lá e ficou igualzinho. Tem um que eu sempre lembro e conto isso. Os alunos sempre falam essas bobeiras. E, obviamente, as pessoas de 20 anos ficam me olhando com uma cara do que você tá falando. Acho que elas nunca viram Chaves. Elas nunca viram Chaves. Mas é que é uma aula de desenho e um dos Chaves, ou o Kiko, sei lá, desenha uma coisa que não existe. E aí o professor fica com uma cara de como eu vou avaliar se o desenho é bom ou não? E ele fala, eu que inventei, ficou igualzinho. É igual modelista, sabe? Sua nota é 10, sua modelagem tá perfeita, tá caindo bem. Mas eu nem sei o que era pra ser, então essa modelagem pra mim não vale nada, é um pedaço de papel. Se não tem um desenho de partida, como eu vou avaliar se sua modelagem... tá vestindo bem. Isso é outra questão. Vestindo bem era quase obrigação de quem tá modelando. Se tal que era pra ser, que é a minha questão enquanto pessoa da criação, né? Se eu te dou um desenho, eu não quero um blazer que veste bem, eu quero um blazer que tem o ângulo que eu desenhei, a proporção da gola, etc, etc. Você tá chutando pra qualquer lugar, não tem isso, né? Ficou ótimo, tá vestindo bem. Parabéns, você faz um blazer que veste bem, mas o que era pra ser? Que é o que me importa. Então, essa coisa de pensar a modelagem por esse ângulo da criação, de corresponder à criação, e não só de fazer uma modelagem que veste o corpo. Até porque tem já técnicas bem modernas e fáceis de fazer isso, sabe? Uma coisa que encaixa bem no corpo. Tem um monte já, não precisa nem fazer o molde, pega um pronto e tá tudo certo. Hoje quando você trabalha com desenvolvimento e dando consultorias, você trabalha com costureiras e piloteiras modelistas internamente dentro do seu ateliê? Sim, no ateliê eu trabalho sempre diretamente. A gente tá com a Marta hoje, ela bem sabe a loucura lá como é. Eu fico colado nelas e mesmo quando a Marta, que trabalhou comigo da casa dela, fala no telefone, no WhatsApp, não sei no que, porque é isso, eu tenho como eu que modelo. Então, quando, sei lá, um cliente que me passa uma coisa para desenvolver do zero, me passa a ideia, daí eu desenho, aí eu faço mulagem ou a modelagem, daí eu corto, ou mesmo quando o cortador corta, mas é isso, todo mundo ali tem que se reportar a mim para que eu consiga falar o que eu queria. Porque, de fato, eu sempre sei onde eu quero o pesponto, o que eu quero aonde. Não deu bom, será que a gente faz isso? Vamos pôr um viés? Não vamos, o viés vai engordar, quero que tomba pra direita, não tomba pra esquerda. Mas que eu sei que isso é um conhecimento que eu acumulei nesses 150 anos, mentira, 20. Mas que eu tentei acumular esse conhecimento e que eu gosto muito. E daí, às vezes, quando piloteiras novas estão lá no ateliê... E vem e fala, nossa, mas você sabe muita coisa, mas né, de saber, como você sabe que o pesponto, sabe? Elas perguntam, às vezes, uma coisa simples e eu falo, pra direita, tomba pra direita. Sério, você lembra dessa blusa? Sim, eu lembro como eu modelei, se não tombar pra direita, o negócio vai cobrir quando vier a pence. E elas me olham com uma cara, sério que você sabe disso? Sério, eu pensei esse produto, cada detalhe o mais possível. Óbvio que tem coisa que vai costurar. Você fala, então, isso aqui que você fez não vai por esse lado, não tem como. Eu falo, mas e se for por aqui, se for por ali? Ainda fico tentando com elas. Então, eu trabalho o tempo inteiro. Isso com todo mundo, sabe? Com o cortador, quando não sou eu que corto, com a piloteira. E aí, lá no ateliê, a gente para no desenvolvimento. Então, em geral, eu tenho sempre piloteiras lá que estão costurando. E eu, nem que eu tô do lado. Eu, quase sento do lado da máquina para acompanhar e para entender o que tá acontecendo. Bom, então vamos colocar na roda a Marta Monteiro. Marta, mais conhecida como Martinha, trabalha com o Wilson, trabalha com outras empresas também. Marta, como é que você começou? Você costura, mas você é piloteira hoje, não é?
E como é que começou o seu interesse pela costura? Porque hoje o que a gente mais ouve é que as pessoas não querem mais costurar, né? As novas gerações não estão mais interessadas. Como é que você começou a costurar? Eu comecei porque eu não gostava das roupas que a minha tia fazia pra mim, né? Ela demorava muito, eu ficava muito ansiosa esperando, e quando fazia, eu não gostava. Mas eu acredito que não seja bem isso, eu acredito que seja um dom, que eu nasci com esse dom, porque eu acompanhava ela desde a maneira que ela abria o tecido na mesa, porque na época não existia modelagem. Eu tinha de 10 para 11 anos. Isso, e eu acompanhava todo o processo, desde que ela abria o tecido na mesa, ela já riscava ali com as medidas da pessoa. É como se ela estivesse riscando uma modelagem, só que diretamente no tecido que ela ia desenvolver a peça. E quando ela riscava tudo aquilo, eu ficava observando a posição, fio contra fio. Eu não tinha ideia, mas eu prestava atenção. E ela cortava e ia para a máquina para costurar essa peça. E eu ia atrás. Então, da mesma maneira que eu observava o corte da peça com as medidas do cliente, eu observava a maneira que ela costurava, o passo a passo da costura também. E daí eu comecei a ter curiosidades e comecei a desfazer as minhas roupas e refazê-las com outro modelo, que, como você perguntou para o Wilson, perdi muita roupa. Perdi muita roupa com essas brincadeiras, porque depois que eu mudava o modelo da roupa, brincando de aprender a costurar, ela já não cabia mais em mim. Aí eu terminava perdendo. Meu pai, vendo isso, ele percebeu o interesse. E meu pai começou a comprar tecido de chita, na época chamava chita, não sei se ainda existe, né? E ele comprava para mim esses tecidos para eu poder desenvolver as peças, aprender, né? Aos 12 anos, meu pai me deu uma máquina de costura doméstica de pedalar, gente, vocês não têm ideia. E pense numa adolescente de 12 anos ganhando uma máquina de costura de presente, um sonho. Nossa, fiquei assim nas nuvens, super feliz. E aí eu comecei a desenvolver algumas peças nesses tecidos que o meu pai comprava. Quando minha tia chegava na minha casa, de longe eu avistava ela, eu escondia, juntava tudo, escondia. Ela não sabia? Ela sabia, mas eu tinha vergonha que ela visse o meu desenvolvimento. O meu desenvolvimento. Então eu tinha vergonha que ela visse. Depois de pronto, ok, ela podia ver, mas eu desenvolvendo aquela peça, eu não queria que ela visse. E ela pedia para ver, para ela me esclarecer algumas dúvidas, onde eu tivesse errado, onde eu estivesse fazendo diferente, para ela ensinar, para ela me ajudar. Mas eu não deixava. Aos 13 anos eu lembro que eu fiz a primeira peça de roupa, era uma calça masculina, calça que na época chamava-se calça cargo, que era com aqueles bolsos na perna, né, aqueles bolsos sanfonados e tal. E daí eu comecei, eu tinha uma outra tia, que era irmã da minha mãe, que também costurava, que ela ficava... Fez a calça para você? Eu fiz para um paquerinha, lógico. Meu maior orgulho. Daí foram os meus primeiros clientes, foram a família dele. E eu comecei a costurar para toda a família, para as irmãs, para a mãe. E isso já estava indo para os 14. Daí, aos 16, eu vim passear aqui em São Paulo. Você era de onde? Eu sou do Piauí. E eu vim passear aqui. Eu vim para ficar 2 meses, terminei ficando 4. Nesses 4 meses, eu fui trabalhar como costureira. É uma coisa que está no sangue, eu sempre gostei. E a minha tia conseguiu uma oficina de costura que, por acaso... As costureiras tinham deixado a mulher na mão. Tinha saído todo mundo, não sei o motivo até hoje. Eu acho que é providência divina, porque ela me deu a oportunidade. Como ela estava sozinha, com um monte de serviço para entregar, então ela me deu a oportunidade. A minha maior decepção foi quando eu conheci a máquina industrial. Porque eu achava que a máquina industrial era linda. Era uma coisa linda. E assim, não tem nada a ver, né? É uma máquina normal. Então, mas eu sonhava que, eu não sei o que eu pensava, mas eu pensava num objeto lindo. E aí fui fazer o teste. Primeiro dia de trabalho, gente, eu mais desmanchava do que fazia, que eu não conseguia brecar no tempo. A máquina andava. A máquina ia embora. E eu desmanchei muita costura. Mas ainda trabalhei com ela me amava, ela não queria que eu fosse mais embora. Terminei indo embora.
E daí continuei costurando a minha vida toda, costurei, trabalhei sempre sob medida. Sob medida em ateliês, é isso? Não, na minha casa, na minha casa. E as pessoas me procuravam, escolhiam um determinado modelo de uma foto e eu desenvolvia tudo. Não sou modelista, mas como a minha tia, eu aprendi com a minha tia, eu conseguia riscar no tecido e desenvolver aquela peça. E aprendi muito com o Wilson. O Wilson foram de muitas as pessoas que, assim, que eu aprendi, o Wilson foi um grande professor, né? Não desgrudo mais, eu falo que, assim, não sei o que tem entre nós, mas é uma sintonia muito boa entre eu e o Wilson. E eu sei que, assim, cada dia a gente aperfeiçoa mais, né? Fui trabalhando sob medida, trabalhei em facção muito. Qual a diferença entre trabalhar em facção e trabalhar num ateliê? Então, trabalhar em facção é aquela história, né? Você vai copiar, vai acompanhar uma peça que veio pronta para você. Então, você vai usar como guia aquela peça, que é a peça piloto, né? Muitas das vezes não exigem muita qualidade no acabamento, eles querem mais quantidade. Ou trabalhar com o desenvolvimento, com a peça piloto, é bom por quê? Porque você trabalha em parceria com o estilista, com a modelista, você aprende muito com essas pessoas. Cada dia você está aprendendo uma coisa nova. Você nunca fez um curso formal de Nunca costura, fiz. modelagem? Não tem muito curso de pilotagem. A gente vê cursos de costura e que ensinam um pouco esse trabalho da facção, no sentido preparar bolso, preparar gola, mesmo que seja a montagem da peça, mas a montagem final. Porque esse trabalho de piloteira é igual um trabalho de desenvolvimento, igual deveria ser o de estilista, mas é quase esse mesmo preparo, sabe? O que você pode olhar e conhecer? Tudo. Para poder ser isso, você precisa conhecer o mais que você puder, né? Tipo, vai morrer faltando coisa a conhecer ainda. Mas quanto mais você conhecer, mais você consegue desenvolver essa peça que teoricamente não existe, né? Tipo, eu falei só de dificuldades, mas tem uma roupa que não existe, um torcido que ainda não tem, por que lado costura? Ninguém sabe. Tipo, a piloteira que vai inventar o jeito ali. Junto com o modelista e o estilista, né? Que às vezes um tem uma ideia e aquela história, duas cabeças pensando junto, pensa melhor. Então, um dá uma ideia, outro dá outra ideia e a gente chega num consenso, né? Como você disse, a costureira, eu costumo falar que é um ser em extinção. Você tem quantos filhos? Eu tenho 4 filhos. Alguém se interessou por Nenhum dos seguir a costura? 4. Não. Nenhum dos 4. Não se interessaram porque acharam que o trabalho não é legal, não se interessaram porque não curtem, não se interessaram porque acham que é um trabalho que paga mal? O que eles alegam? Não, no caso dos meus filhos, eles curtem muito, têm muito orgulho de mim. É muito lindo ver, eles falam com os amigos. Eu tenho muitas clientes que eu nem conheço. São amigos de trabalho dos meus filhos. E eles curtem muito, eles admiram muito, fazem propaganda a meu respeito. Mas é que assim, eles acham que é um trabalho difícil. Que eles não têm, digamos assim, não têm o pique para quebrar a cabeça com isso. Algumas pessoas têm o conceito de valorização, remuneração. O Wilson é testemunha, eu falo muito isso com ele, de que as pessoas não valorizam muito a costura. Valorizam o estilista, valorizam o modelista, mas quem faz acontecer, quem faz a parte final é a costureira. Então, é muito valioso o trabalho de uma costureira. É muito importante. Porque se o Wilson desenha, se o Wilson modela, se ele não sabe costurar e ele não tem quem costure, não vai acontecer nada. Não vai sair do papel, você concorda? Mas acho que é exatamente isso que a gente está falando, e foi parte da conversa com o André Bufano também. E é recorrente isso, né? Desde que a gente trabalha com moda, a gente ouve falar na dificuldade exatamente desses profissionais e da valorização desses profissionais. E uma das coisas que a gente está vendo muito hoje em dia é um reforço no sentido de dar transparência e visibilidade para esses profissionais, né? Então, a gente teve agora, não é a primeira vez, o Ronaldo Fraga já fez isso, mas a gente teve a Flávia Aranha, né, que entrou na passarela no final para agradecer com as costureiras, então dando visibilidade aos profissionais que estão por trás de tornar aquilo possível, né, no final das contas. Tem a ideia, tem a criação,
tem o desenvolvimento, mas tem depois a produção, final, né? O produto final. E então é importante a gente ter transparência e entender que tem profissionais que estão trabalhando para que aquilo aconteça. Precisa conhecer mais Martinhas. Do que se alimentam. É verdade. Uma das coisas até que eu queria que vocês dois comentassem, uma das coisas que o André falou é como ele trabalha com toda a produção dele terceirizada, ele só faz o desenvolvimento mesmo interno e depois ele vai... segue para a produção, ele trabalha com facções, né? E ele fala que ele teve que não é formar, mas aperfeiçoar o trabalho para atender às questões que ele queria para o produto dele. Isso é muito comum? Sim, é bem comum, porque assim, não é aquilo que eu quero fazer. Eu tenho que fazer aquilo que o criador quer. Então, nem sempre o que eu quero fazer é o que ele quer que eu faça na marca dele. Então, isso é bem comum. Inclusive, tem pessoas empresários, que tem uma pessoa exatamente para acompanhar a facção, para, no final, não ter problemas. Porque não é... entreguei lá para fazer a produção, desenvolver a produção. Eu só vou ver essa produção no final dela. Não. Tem que ser acompanhada para ver se realmente é aquilo que você quer. Antigamente tinha essa coisa nos ateliês de trabalhar com contramestre, que é uma pessoa que fica acompanhando o raciocínio do desenho para a execução, porque daí tem 6 jeitos de costurar. Bom, pode ser essa barra, pode ser aquela, pode ser feito pelo avesso, feito pelo direito. Então, o contramestre é uma pessoa que está ali bem atenta no que era o solicitado e no jeito de fazer, no que vai ser possível, no que o tecido correspondeu, etc, etc. Quando você passa para a produção, ou mesmo ali na pilotagem ainda, quando você tem um contramestre, que é bem raro nas confecções, nessa etapa T e é bem importante, as que conseguem ter esse profissional na frente, entre ali as piloteiras e a modelista, porque é isso, a modelista pode ir lá e dar um jeito, resolver, mas ter uma pessoa cuidando disso é qualidade imediata em produto, né? Porque acaba que vira uma pessoa que está atenta no jeito que a marca faz a barra, no jeito que a marca prende a cava, a manga na cava, e não é que ela não deixa que faça ao contrário, mas ela garante que a piloto saia assim, e depois isso vai manter na produção, e é quase como, sabe, faz piques e marcações para que todo mundo pregue a manga da direita para a esquerda, de trás para frente, com a manga por cima. Aí você fala, mas isso quase não dá diferença. Essa é a diferença das grandes marcas. É só essa a diferença, porque é uma técnica, né, um jeito de fazer, tipo, esse tricô é feito assim, costurado assim, a manga por cima, eu sei que por baixo, a linha tensionada é desse grau. Porque quando você vai numa produção, seja ela pequena ou grande, é isso, a costureira que está na frente da máquina nem sempre vai achar que o melhor jeito é aquele, mas quem determinou o melhor jeito quando a piloto foi feita com todo esse cuidado foi ali na hora da piloto. Então é um profissional raro, mas é importante, mas é por isso também que a piloteira acaba sendo uma pessoa primordial, porque ali nela mora esse segredinho da técnica da maioria das marcas que eu conheço que não tem. Tem gente que cuida da produção, mas que lida já com uma coisa que já está resolvida e às vezes nem deu atenção se a manga foi presa de trás para frente ou da frente para trás, e a costureira da produção é que vai resolver isso e às vezes não dá certo. Procura a maneira mais fácil que termina saindo daquilo que foi proposto na peça piloto, né, Wilson? Às vezes é um detalhe bobo, tipo o sentido que prega a manga, e que você fala, mas tanto faz, né, pregou a manga, tá presa, tanto faz, mas não fica igual. Mais ou menos, tanto faz, né? Não é bem assim, é verdade. Existe a diferença, você olha na peça, você vai ver a diferença. E para você é tranquilo isso? Esse tipo de exigência, você aprende? Sim. Até porque, assim, a gente não tem que impor nada. Eu aprendi assim, eu sei assim, tem que ser assim. Não, a gente termina aprendendo com tudo isso. Né? Uma coisa que eu tenho dificuldade é com uma pessoa que eu percebo que ela não sabe o que ela está falando. Tem muito isso? Muito, existe muito. Ela exige algo que nem ela sabe o que ela está falando. Daí é difícil, né? E aí você fala assim, mas isso não vai dar certo, isso vai dar o resultado tal. E você começa a apresentar o resultado daquilo que ela quer. Mas ela paga para ver, então a gente termina fazendo por quê? A gente está ali para fazer, né? Então... é aquela história, é Tomé, né? Tem que ver para crer.
Então a gente termina, tem muito isso. Mas isso é bom porque a gente aprende muito. Quem está do nosso lado também, querendo ou não, ela também está aprendendo, né? Sim. Hoje você gostaria de fazer algum curso de especialização, alguma coisa que você acha que faria falta? Não, eu não tenho vontade. Não tenho já, inclusive os meus filhos insistem muito para me fazer curso de modelagem. Eu não consigo me identificar com a modelagem. Eu peço socorro para os meus universitários, tipo o Wilson, de vez ele já foi lá me ajudar, né, o Wilson, com modelagem, mas eu não consigo me identificar. E, como eu te falei, se eu tiver que construir uma peça desde o início, cortar, costurar, na medida que eu quero, eu consigo. Mas eu não entendo nada da técnica da modelagem. Ou seja, é um ser em extinção real oficial. Porque quando a gente pensa na cadeia, bom, estamos aqui, mundo, dinheiro, capitalismo, pode escolher o termo. A gente pensa na remuneração, né? A gente sabe que a costureira de produção, então, essa da facção, ou de uma oficina, ou de uma fábrica, mas a costureira que faz a produção é das que ganha menos nessa cadeia ali da roupa, nos envolvidos com a roupa. Acho que tem quem ganhe menos, arrematadeiras e passadeira, talvez um pouco menos ainda, diária, o salário final acaba sendo menor. Piloteira ganha mais, bem mais do que essa costureira, e modelista muito mais que a piloteira. Muito mais. E por isso também, né? Estilista mais que a modelista, e assim vai indo. Então todo mundo quer ser a função que ganha mais. Você gosta, tipo, a Marta que conhece bastante, imagina, às vezes ela pega uma manga, vai pregar, ela sabe que não vai dar bom, que vai dar moleza. Ela começa a costurar e fala, essa aqui vai dar moleza. Você quer prega? Vai ter franzido, tipo, só de olhar. Então eu falo pra ela sempre isso. Se você pegar pra modelar, não é que você vai modelar rápido, mas é esse conhecimento que eu falei lá atrás, do formato do negócio, você já vai saber. Quando a professora te der 2 técnicas pra você traçar a manga, você consegue fazer quase qualquer manga com aquilo que você conhece, o formato das outras mangas que você já costurou. Você já domina. Mas ela não se interessa, tipo, seria em extinção módulo 1000. Ela não gosta mesmo de modelagem, ela gosta de costurar. Então, isso que o Wilson falou é bem real, porque eu tenho uma filha que ela já se propôs a pagar o curso de modelagem para mim. Mãe, você vai pensar igual você pensa na costura. Você vai quebrar a cabeça igual você quebra a cabeça para montar a peça piloto. Só que você vai ter uma melhor remuneração. Mas eu não vejo assim, eu vejo aquilo que eu gosto. Eu não vou fazer uma coisa que eu não gosto. Mas se você já faz, por que você diz que você não gosta? O Wilson acabou de dizer que você faz na prática. Então, não sei. É uma pergunta que eu não sei. Acho que a Martinha vai sair do podcast e vai direto fazer o curso de modelagem. Então, mas é bem isso. Voltando lá no assunto da remuneração, conheço muitas costureiras, muitas piloteiras que viraram modelistas exatamente pela remuneração. Por isso, mais extinto ainda. Por isso que está se acelerando a extinção. Porque como é pouco remunerado, a parte da costura é menos valorizada, então o pessoal corre tudo para modelagem, para desenho, para ganhar um pouco mais. Que aí vem os bicos de papagaio, vem as hérnias de disco, vem meio mundo de coisa. Isso é o quê? Horas sentadas, pedalando curvada sobre a máquina, sem postura nenhuma, sem se alongar, e aí vai acarretando tudo isso. E porque assim, a preocupação é sentar e pedalar a máquina, né? Eu acho que a costura, ela para as novas gerações, ela vai acabar tendo um interesse, eu imagino, como teve para você, aos 11 anos, que você queria a sua roupa na hora e você começou a ver uma tia fazendo. Exatamente. Né? Então, acho que nesse sentido a gente ainda vai ter pessoas que vão costurar mesmo. Precisa ter. Porque... Como é que você vê a necessidade de profissionalizar mais essa área? Acho que em qualquer área é exatamente isso, assim, é profissionalizar. Que curso será? Não basta o curso, óbvio, inicia-se no curso de costura, aquele básico de operação de máquina de costura, sabe? Como costura na reta, no overlock, depois como faz bolso, depois como monta gola, depois como monta camisa. Mas isso é só uma pilulinha. E é quase isso. Isso forma costureira que pode reproduzir algo. Costureira que pode pensar sobre esse curso eu não conheço aqui no Brasil, onde tenha. Mas acho que um jeito também, que é uma coisa que eu penso desde que eu tô nesse ateliê oficialmente, que eu trabalho agora, faz 2 anos, nesse formato que eu tô trabalhando, mas é que eu pensei muito sobre isso com a Tati na piscina, numa marca que eu trabalhava, e que assim, quanto vale o trabalho, sobre quanto vale o show, eu falo toda hora, né? Quanto vale o show,
Porque daí as pessoas falam, você paga muito bem as costureiras, sei lá, eu não sei se eu pago bem. Eu penso sempre no tempo que elas ficam para fazer aquilo. Conta um pouquinho do Piscina. Na verdade, a Piscina era um coletivo de estilistas. A Tatiana tem uma fábrica e ela tinha ali um espaço na fábrica que ela queria muito fazer esse coletivo. Os estilistas desenhavam, eu coordenava os meninos e tocava a produção desses itens lá dentro. No final, a coleção era até grande quando a gente parou. Mas o importante é que a gente estava tentando fazer de um jeito, a Tati pensa nisso, ela faz produção para várias marcas, e ela estava pensando sobre isso, a gente discutia muito sobre isso. Tipo, as pessoas, todo mundo tem hoje milhões de projetos que mostram a costureira, que trazem visibilidade. Em geral, as pessoas postam a foto da costureira e não põem no Instagram da costureira para não poder passar o telefone pro vizinho, que eu morro de rir. Eu falo, que legal, mas põe o telefone dela lá embaixo, porque das minhas costureiras eu passo o telefone para quem sempre a gente faz isso, porque é esse o raciocínio. Tipo, se eu não uso a Marta quando trabalhava na casa dela, eu não uso o trabalho dela todos os dias, por que não indicar ela para outras pessoas? Eu vou guardar o contato. Mesma coisa, tipo, se ela fica 4 horas em cima da máquina, quanto vale a hora dessa pessoa para ela trabalhar 4 horas? Aí eu falo, bota a foto da costureira, quem costura minha roupa, mas na verdade eu tô barganhando pagar R$7,50 no negócio que pagava-se R$10, tô tentando pagar R$2,50 a menos, e quantos desses ela consegue fazer num dia? Aí você fala, ela consegue fazer 10, então com R$7,50 você tá pagando R$75 pra ela no dia. Esse raciocínio que a gente fazia na piscina. Tipo, como que a pessoa vive com R$75 no dia? Qual é o salário mínimo ali? Não o mínimo nosso do Brasil. Qual é o mínimo que uma pessoa que faz esse tipo de trabalho, pega seda, costura, etc. Óbvio, daí tem uma cadeia do capitalismo que é gigantesca, que eu queria que toda costureira ganhasse R$50 mil. Infelizmente não vai dar. Mas então, quanto é o salário ok para esse trabalho? O quanto vale essa mão de obra? E daí, isso é que vai me falar o preço da calça. Quer dizer, na piscina vocês tinham uma ideia de comércio justo, né? De mostrar exatamente cada etapa, quanto custava. A gente nem mostrava, porque a gente discutiu muito isso nessa época da piscina, nem porque não era isso, mas faz uns aninhos já. A gente discutiu muito e a gente discutiu, não vamos mostrar, mas vamos fazer o nosso real aqui. E a gente fazia ali bem o real, que era isso, que é isso que eu penso hoje no ateliê, a Marta bem sabe. Que as pessoas falam, você paga muito, você R$50 pra fazer essa camisa. Eu falo, gente, mas a pessoa consegue fazer, tipo, 5 camisas dessas num dia. E não é um dia de 8 horas. Se um dia de 8 horas vale X, ela vai fazer um dia de 12 horas, eu tenho que pensar que ela tem que ganhar esse X mais 4 horas para poder fazer essa camisa. E esse é o preço que eu acho justo pagar na camisa. E o que as pessoas acham que tem que raciocinar também, e aí isso vai melhorar, com o dia que a gente acha que a gente está melhorando. Quando tudo melhora, as coisas vão melhorar. Talvez, pessoas queiram ser costureiras de novo daqui a pouco. Porque acho que isso chega uma hora com essa coisa de fazer a planilha aberta, contar para as pessoas quanto custa, quanto vale, quanto paga para quem faz. Isso vai melhorando. Essa pessoa lá do R$10 que quer pagar R$7,50, mas põe a foto da costureira e fala, olha quem costura minha roupa, olha que bacana. Tipo, legal, mas olha essa pessoa que ganha R$75 por dia de trabalho, que fica 8 horas na máquina, com a hérnia de disco, etc, e ganha R$75 no dia. Eu mesmo, às vezes, a gente fala na ateliê o tempo inteiro, quando eu vou no Brás ou nos lugares de comércio popular, que eu vou bastante, e vejo jaqueta vendendo a R$50, eu não sei se eu tenho vontade de comprar todas, ou se eu tenho vontade de pôr fogo na loja, falando, não é possível, R$50, beleza, você produziu 5 mil jaquetas, beleza, o zíper custou 10 centavos, porque foram 5 mil zíperes, não sei o quê, a pessoa que costurou ganhou R$50, né? E aí ela costurou quantas jaquetas dessa num dia para poder vender isso aqui na loja a R$50, é tipo improvável. E aí é um raciocínio que é uma loucura, mas que é assim, né? Tipo, as pessoas vão tomando conhecimento, daí melhora, daqui a pouco não tem mais costureira que faz jaqueta a R$1,50. Vai demorar? Acho que sim, mas já tá começando uma pontinha a acender, sabe? Tipo, quem compra jaqueta de 50, às vezes é porque não tem mais do que 50, mas já tem um pensar sobre isso que já tá aí no meio na nuvem, assim, tá? Esse é um ponto que o Wilson falou, que eu falei que eu não sei de onde vem essa sintonia, esse amor, eu e ele, né? Mas ele tocou num ponto que eu acho que é exatamente isso que faz a gente se dar bem. Porque o Wilson é assim, tem alguma pessoa que pede indicação de costura, ele fala, para você eu não indico costureira. Porque o Wilson é uma das poucas pessoas que ele valoriza. Ele não... Normalmente as pessoas pensam, mas é uma costureira, tá ganhando muito bem, tá cobrando isso. Não, o Wilson não pensa assim. E ele indica e fala assim, olha, fulano tá procurando costureira para fazer uma pequena produção, ou desenvolver umas peças pilotos e tal. Eu vou passar o seu contato, mas não cobra menos que isso. Então o Wilson tem isso.
Nunca o Wilson deixou de fazer algo comigo por um determinado valor. Eu costumo dizer que eu não sou mastro, não levanto bandeira de nada, nunca. Mas isso é realmente, pra mim, é uma relação de respeito. Igual quando eu vou fazer um molde e falo pra pessoa, e a pessoa me diz assim, mas você faz isso em 1 hora. Assim, eu faço em 1 hora porque eu faço isso há 20 anos. Então, eu realmente faço em 1 hora. Mas, então, você quase vai pagar pelos 20 anos por 1 hora de molde meu. É o que tem pra hoje. E eu falo isso pras costureiras, eu falo mesmo, sabe? Falo, essa camisa que ele vai te dar, a gente fez aqui no ateliê em 3 horas. Então, na produção, ele vai fazer umas 15, 20 peças. Você vai conseguir baixar esse tempo pra umas 2 horas, porque não é uma produção grande que você vai cair pela metade, você vai fazer em 2 horas, 2 horas e meia, então você cobra 40, 50, eu falo mais ou menos o valor que eu acredito até a pessoa ver a peça. Porque senão as pessoas sempre têm esse raciocínio que é normal, né? Tipo, que eu não nasci com ele, por isso eu não sou um empresário gigantesco. Porque eu não nasci com esse raciocínio, tipo, eu não consigo achar que a pessoa que ganharia corretamente 40 pode ganhar 30 ou 20, ou quem sabe 7,50. Eu acho isso uma loucura. Sério, mas aí você quer que a pessoa faça o mesmo trabalho, pelo mesmo tempo, com a mesma qualidade, é tudo igual, só que você quer pagar 7,50 ao invés de 40. Aqui é só 40, não tem como fazer por 7,50. E eu falo pra ela, se fizer por 7,50, eu nunca mais indico, porque daí eu acho surreal, porque daí eu acho que é isso que... Palavrão, a cadeia, sabe? Lasca tudo no meio, num lugar que não deveria lascar, porque é pra criar uma relação, tipo, o que é real. Tipo, você quer ganhar mais, então você tem que vender mais caro. Mas a pessoa que executa o trabalho, sabe? Não pode ser penalizada. Ela não pode ser por ela que você vai conseguir ganhar mais. E é um raciocínio que é tão comum, e parece que quando você fala, tipo, mas é óbvio, né? Mas é o primeiro lugar que todas as pessoas, nós confeccionistas, tipo, aperta algum lugar, aperta a costura, o corte, eu sei que, tipo, você não fala pra pessoa, pode costurar a gola meio torta. Você fala, pode ser 5 reais a menos? Aí tem a vontade de falar, se a gola pudesse ser meio torta, eu consigo 5 a menos. Recentemente a gente participou de um projeto, fomos conhecer, na verdade, um projeto da Prefeitura aqui de São Paulo, que está pensando um pouco na visão de políticas públicas para lugares como Cidade Tiradentes. A gente esteve lá, onde eles estão promovendo, eles têm uma instalação incrível lá de costura, um lab mesmo, onde eles instalaram maquinários, e eles estão formando turmas em costura, trabalhando com essa ideia de desenvolvimento criativo da moda e também dando opções de transição de carreira para as pessoas, né? De sair de uma determinada função e ter outra possibilidade de atividade. Como é que vocês acham desses cursos para motivar as novas gerações nas periferias da cidade, em outros lugares da cidade, porque a gente vê a necessidade também de engajar os jovens, né, nessas atividades. Então, como é que vocês veem essas iniciativas que promovem esse tipo de atividade? Eu acho ótimas as iniciativas, porque é um jeito de apresentar o trabalho e o processo como ele existe, sabe? Eu sempre penso, quando eu era criança, que tinha aquelas coisas na TV Cultura, ainda deve ter, como que faz, sabe, é meio isso, tipo, todo mundo gosta de moda, gosta de modelo, gosta de desfile, gosta de não sei o que, mas como faz isso mesmo? Tipo, ver esse trabalho numa dessas coisas é um jeito de conhecer um pouco além do que é modelo, desfile, tipo, eu adoro moda, gosto de roupa diferente, como faz, eu acho incrível. É uma iniciativa bem interessante, né? Uma coisa que, assim, quem pensou tá de parabéns, porque é o que o Wilson falou, às vezes eu falo que eu não gosto de algo, mas não me foi apresentado. Então, de repente, eu nem tenho ideia de como é feito, do quanto interessante é, do quão curioso é, e daí, quando isso chega a mim, eu vou ficar super curiosa e vou querer. Eu fui privilegiada, porque eu tive dos 2 lados da minha família, eu tive tias que costuravam e assim, me encantei, gostei, estou aqui até hoje. Martinha está intimada, o Wilson vai levar você, está intimada a fazer o curso de modelagem, porque você já é modelista, não sabia ainda, mas já é. Ele me dá umas dicas de vez em quando. Sempre mostro, já desisti. Eu não desisti. Há um pouco tempo atrás eu fui ajudá-la a fazer um molde. Ele me deu uma aula prática. Na verdade, eu fiz uma base, daí levei e falei, eu vou levar a base do corpo e vou te ensinar o passo a passo para você transformar em outra coisa. Ela olhava assim,
falava, legal, aí você cresceu ali por isso, né? Quer um morango com chocolate? Tem, né? Me oferecendo outras coisas. Cara, queria ver, mas... assim que você fez, né? Eu entendi, tipo, eu sabia que ela tinha entendido, mas ir lá medir, olhar junto pra traçar... legal, e aí você vai crescer agora embaixo, né? Ótimo. Quer mais um morango? Tem chá. Quer que eu faça um chá? Tipo, você desaparece. Larga aí, tipo, não quero fazer, não. E nisso tá saindo um vestido de noiva, né? Nessa história toda tá saindo um vestido de noiva. Que você tá fazendo. Que eu tô fazendo e tô fazendo inteiro. O Wilson me levou à base, me deu uma boa aula lá e a gente tá fazendo. E a noiva tá super encantada. Bom, você tá com o melhor professor, né? Sim, eu tô falando pra você, eu sou muito privilegiada. Então, assim, descobrir um ser igual o Wilson o Wilson é um achado, né? Então, eu acho que essa amizade vai aí pela vida toda, pela nossa vida, né? Gente, eu queria agradecer ao Wilson, a Martinha, por terem estado aqui com a gente nessa conversa. Incrível, porque a gente pode ver também um outro lado, que é isso que o Wilson fala. A gente está muito acostumado a ver o lado talvez mais glamourizado da moda, né? Ver os desfiles, ver as passarelas, ver as fotos, os modelos. E a gente esquece um pouco que para aquilo tudo funcionar é toda uma cadeia, um sistema imenso que vai da agricultura até o varejo, né? Gigante. Então a gente tem muitas fases aí até chegar àquele momento da passarela onde a gente fica vibrando ali pela criação e pelo que a gente vê mostrado naqueles corpos lindos e tudo mais. Mas a gente tem as pessoas que trabalham, né? As pessoas que trabalharam, essas pessoas que estão na passarela também trabalham, mas as pessoas que trabalham nos bastidores, aquelas que a gente não vê normalmente. Então, foi ótimo essa conversa nossa. Obrigada a todos que estão aqui nos ouvindo. Quero convidar vocês a irem ao nosso Medium e às redes sociais do São Paulo Fashion Week para conhecer mais sobre as costureiras, esse trabalho que é feito por esses profissionais incríveis, e também os canais complementares desta conversa que a gente teve aqui hoje. E antes de encerrar, eu queria também já dar um spoiler aqui do próximo episódio do podcast do São Paulo Fashion Week, que será com a Fabiana Milazzo, estilista também, que vai ser nossa convidada do próximo Arena do 8, lá no Farol Santander, que acontece dia 20, sábado, dia 20 de julho agora. Ainda dá tempo de você garantir o seu ingresso. Te espero lá.